Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor nos dá graça de estarmos aqui mais um dia, mais uma sexta-feira para a nossa penitência quaresmal. O Senhor nos dá exatamente essa oportunidade da gente poder viver essa penitência, meditando o mistério da sua paixão. Então, percorramos mais uma vez o caminho de Jesus, com devoção, com disposição de coração e ao mesmo tempo com desejo de, ao caminhar, poder fazer assim a vontade de Deus. Tempo de quaresma é tempo de graça, é tempo de salvação. Então, que nosso Senhor nos acompanhe pela força do seu Santo Espírito, para que a nossa oração seja frutuosa, que a nossa penitência seja aceita conforme a sua santa vontade. Então, vamos iniciar a nossa caminhada. Primeira estação: Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz nestes mundo. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós o costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Concluindo a obra da criação, o Senhor a deu integralmente ao homem e à mulher para que dela pudessem cuidar e tirar o seu sustento. No entanto, ferida de morte pelo pecado, a humanidade desvirtuou o seu papel ante a obra de Deus, buscando dominá-la pela violência. Pensando ser proprietário da criação, o homem vem explorando os recursos da terra sem nenhuma responsabilidade, como se fossem infinitos, semeando desequilíbrio naquela que é a nossa casa comum, provocando morte e destruição. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Jesus é condenado à morte por um tribunal injusto e parcial, movido pela inveja e pelo rancor. Cegos pelo pecado, não conseguem perceber que condenava à morte o autor da vida. Perdoai-nos, Senhor, porque ainda hoje não conseguimos enxergar a vida divina
manifestada na criação. Perdoai-nos, Senhor, porque feridos pelo pecado, ferimos também a obra de vossas mãos. Perdoai-nos, Senhor, porque ainda hoje condenamos à morte a vida que confiastes ao nosso cuidado. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus, pela Virgem dolorosa. Jesus carrega a sua cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Quando vieram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Nas Sagradas Escrituras, o dom do Espírito Santo é muitas vezes representado pelo fogo. O fogo de Deus é a manifestação do seu amor. Ele queima, mas não consome. É luz que aquece e ilumina o caminho diante das trevas. Entretanto, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado e o Pantanal vêm sendo consumidos por um fogo que destrói, deixando cinzas e morte por onde passa. Não é o fogo de Deus que gera comunhão à vida nova, mas um fogo ateado por ideologias mesquinhas, que mata o que é diferente e sufoca a criação, buscando triunfar sobre ela, pensando em vencer a vida, gerando a morte. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Jesus carrega a cruz às costas. Mais do que a madeira maciça da cruz, pesa-lhe carregar os pecados de toda a humanidade. E quanto pecamos, desprezando o amor de Deus que gera a vida, escolhemos insistentemente a morte. Chamado por Deus a dar-se em sacrifício, o homem escolhe martirizar a criação, movido pela ganância. Tende compaixão de nós, Senhor, e renovai o nosso coração, libertando-nos de toda mesquinhez que nos leva a menosprezar a terra da qual somos feitos. Amém. E do
Pai, pela primeira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remiste do mundo. Jesus tomou a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai entre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o Senhor deu a terra ao homem para que o governasse, buscava manifestar a sua vocação à realeza. O objetivo de Deus, ao confiar ao homem a tarefa de dominar o mundo visível, era promover o primado do ser humano e do espírito sobre as coisas e a matéria. No entanto, o homem desvirtuou sua vocação, pensando que o ambiente onde vive serve somente para o seu uso e consumo imediato, não para o cuidado e a preservação. Desenvolveu modelos de consumo que degradam e deixam rastros de desordem socioambiental. A Mata Atlântica, presente em 17 estados e lar, de aproximadamente 70% dos brasileiros, oferece água, regulação da temperatura, alimento e energia. Dela, entretanto, restam apenas 24% da floresta original. Nesse ritmo, a própria vida humana está ameaçada. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Cego pela ganância, pelo dinheiro, pelo desejo de possuir sempre mais, o homem insiste em promover destruição. Não percebe que favorece a própria queda, que bloqueia para si o dom da vida que brota da criação. Dai-nos, Senhor, a graça de superar o nosso egoísmo e ensinai-nos a bem gerir a vossa criação, promovendo dignidade, moralidade socioambiental. Amém. Cai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me. Jesus encontra a sua mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Que pela vossa Santa Cruz remiste. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe:
mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. No caminho para o Calvário, o Redentor encontra sua Mãe Santíssima. Uma espada de dor traspassa o coração da Virgem ao ver seu filho amado, chagado e em aparente derrota. Quantas pessoas experimentam hoje o gosto amargo da derrota e do abandono? Na cidade de Maceió, em Alagoas, ao serem obrigadas a abandonar suas casas, por causa do afundamento do solo em bairros da capital. Mais uma vez, a ganância serviu de motivação para a exploração desenfreada dos recursos da natureza, sem pensar nas consequências. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Quanta injustiça, Senhor, recai sobre pobres famílias inocentes. Quanta dor em ter de abandonar a sua história e o seu lar para tentar recomeçar a vida longe de suas raízes. Concedei-nos, Senhor, a graça de imitar a Virgem Maria e a manter-se de pé junto à cruz, com esperança firme e inabalável. Que as famílias de Maceió não se deixem vencer pelo desespero e pelo medo, mas sejam fortalecidas na fé pelo exemplo daquela que é feliz porque acreditou. Amém. Pai da Mãe amada, que se encontra desolada, com seu filho em aflição, com seu filho em aflição. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus, e nas estradas da vida nunca sozinho estás. Oramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, e pela vossa Santa Cruz remides o mundo. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simeão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Os rios desempenham múltiplas funções para a manutenção do equilíbrio ecológico. São fontes de abastecimento de água, utilizados para a geração de energia, servem ao lazer e ao turismo. Seus peixes servem de alimento e, em muitas localidades, sobretudo na Amazônia, são a principal via para o transporte. Em perfeito equilíbrio socioambiental, os rios são como Simão de Cirene, como bons samaritanos, que auxiliam os homens nas suas mais diversas necessidades cotidianas, mas como vêm sendo maltratados ao longo dos anos, nas cidades são sufocados e transformados em canais de esgoto. Na Amazônia, suas águas
outrora portadoras de vida, agora transportam o veneno do mercúrio utilizado nos garimpos ilegais. Deus Santo, Deus sorte, Deus imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus sorte, Deus imortal, tem piedade de nós. Divino Criador, quantas riquezas colocastes em nossas mãos, e como desperdiçamos a fecundidade dos vossos bens. Perdoai-nos, Senhor, porque sufocamos a vida, porque matamos a natureza, porque estamos depredando a obra de vossas mãos. Amém. Santo de Jesus, nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. O Pentecostes conferiu à igreja ardor missionário, abraçada pelo fogo do Espírito. Naquele dia, a igreja manifestou-se publicamente diante dos homens e mulheres, e uma catolicidade de fé foi esboçada de antemão na igreja da Nova Aliança, a qual fala em todas as línguas e entende e abraça todas as línguas na sua caridade, superando assim a dispersão de Babel. Faz parte da identidade da igreja a pregação do Evangelho, dom de Deus. No entanto, o anúncio não significa imposição. Quantas vezes houve colonização em vez de evangelização? O Evangelho e o pão eucarístico implicam comunhão. A igreja é a unidade em um só corpo de Cristo, mas a ação do Espírito permite a diversidade de dons, de ministérios e de culturas. Deus Santo, Deus sorte, Deus imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus sorte, Deus imortal, tem piedade de nós. A igreja busca cuidar do ser humano por causa da sua única e singular realidade humana, na qual permanece intacta a imagem e semelhança com o próprio Deus. Entretanto, quantos erros foram cometidos ao longo do caminho, buscando colonizar e domesticar os povos originários, ao invés de promover conversão que gera vida nova no Espírito. Perdoai-nos, Senhor, por tanta aniquilação promovida, e ajudai-nos a contemplar, para compreender, para servir os povos. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Cristo sofreu por vós, deixando-nos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julgava com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados.
Nota-se hoje o crescimento desmedido e descontrolado de muitas cidades que se tornaram pouco saudáveis para viver, devido não só à poluição proveniente de emissões tóxicas, mas também ao caos urbano, aos problemas de transporte e à poluição visual e acústica. Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastando energia e água em excesso. Há bairros que, embora construídos recentemente, apresentam-se congestionados e desordenados, sem espaços verdes suficientes. Não é conveniente para os habitantes deste planeta viverem cada vez mais submersos de cimento, asfalto, vidro e metais, privados do contato físico com a natureza. Em alguns lugares rurais e urbanos, a privatização dos espaços tornou-se difícil ao acesso dos cidadãos. Há áreas de especial beleza, em outros, criam-se áreas residenciais, ecológicas à disposição só de poucos, procurando-se evitar que outros entrem e perturbem uma tranquilidade artificial. Muitas vezes, encontra-se uma cidade bela e cheia de espaços verdes e bem cuidados em algumas áreas seguras, mas não em áreas menos visíveis, onde vivem os descartados da sociedade. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós. Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. A criação é um convite sublime à contemplação e à oração, ao encontro com Deus. Nas suas formas, nas suas cores, na sua luz, nos levam a dirigir o pensamento a Deus e a fazer crescer em nós o desejo de chegar à fonte de toda a beleza. No entanto, o ser humano tem acabado com tudo, tem destruído a beleza do mundo. Tende compaixão de nós, Senhor, porque parecemos incapazes de contemplar as obras de vossas mãos e de proclamar como São Francisco: louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Amém. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Seguia Jesus uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir as montanhas: cair sobre nós, e as colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com as árvores verdes, o que não farão com as árvores secas? A deterioração do meio ambiente e da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. São sempre eles os mais pobres e os mais vulneráveis, que mais sentem os efeitos da degradação e do abuso da exploração humana sobre a criação. No entanto, embora sejam as maiores vítimas, são os que menos têm voz e força política. Quando finalmente entram em pauta os debates, geralmente são tratados como parte dos danos colaterais. Na concretização das soluções dos problemas, são deixados em último lugar. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal,
imaginar, Senhor, o vosso sofrimento. É impossível não recordar os homens e mulheres que mais sofrem, que vivem à margem da sociedade quase como figuras invisíveis. Ajudai-nos, Senhor, a sempre os enxergar e consolar em suas dificuldades com gestos concretos de amor e de caridade. Amém. O meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz, a minha alegria é a Santa Cruz. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus disse: vós ficaste comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar, como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Ainda que algumas pessoas tentem negar os sinais das mudanças climáticas, são evidentes e impossíveis de serem escondidos no Brasil. Sobretudo, no último ano, as notícias de desastres provocados por enchentes ou pela seca tomaram conta dos noticiários. Quantas famílias perderam tudo, vítimas por esse fenômeno? Infelizmente, essas catástrofes tendem a se tornar cada vez mais recorrentes e são fruto da ação humana, devido à grande emissão de gases com efeito estufa e atmosfera. A esmagadora maioria dos estudiosos do clima defende da correlação. Infelizmente, a crise climática não é propriamente uma questão que interesse às grandes potências econômicas, preocupadas em obter o maior lucro ao menor custo e no mais curto espaço de tempo possíveis. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Amado Redentor, quanto tempo mais a humanidade seguirá trilhando o caminho da destruição? Com o coração tomado pelo pecado, o ser humano seguirá menosprezando o cuidado com a criação e promovendo a queda da humanidade. Ajudai-nos, ó bom Jesus, a superar a mesquinhez das nossas atitudes e a olhar com carinho para aquela que é a nossa casa comum. Amém. Pai nosso que estás nos céus, separado do amor de Cristo vencerá. 10ª estação, Jesus é despido de suas vestes. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Os soldados repartiram a roupa de Jesus em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que dizia: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. O mundo parece também estar à beira de um colapso sociopolítico. Na Ucrânia, no Líbano, no Irã, em Gaza e em todos outros lugares. A violência tem ceifado vidas e expulsado de seus países
pessoas inocentes extenuadas pela guerra. Desesperados, atravessam mares e desertos para chegar a uma terra onde vivem paz e segurança. Muitos ansiosos por uma terra tranquila e estável, outros tantos obrigados enfrentam rotas migratórias que hoje são frequentemente marcadas por travessias de mares e desertos, que para muitos, demasiadas pessoas acabam por ser mortais. Quanta dor, quantas vidas despidas de sua humanidade. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. O órfão, a viúva e o estrangeiro são os pobres por excelência que Deus sempre defende e pede para defender. Entretanto, não bastasse a violência e o terrorismo aos quais foram submetidos em suas pátrias, os imigrantes ainda lidam com a violência da nossa indiferença e falta de compaixão, muitas vezes alimentadas por ideologias políticas que falam mais alto do que a caridade cristã em nosso coração. Esquecemos-nos, Senhor, de que tudo o que fizermos ao menor dos irmãos é a vós que faremos. Tivestes fome e não vos demos de comer. Tivestes sede e não vos demos de beber. Éreis um imigrante e não vos recebemos. Senhor, piedade. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ali o crucificaram, com os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então o sumo sacerdote, os judeus, disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. A terra, a nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. A produção de destrito parece aumentar ano após ano. Em grande parte, trata-se de resíduos não biodegradáveis, resíduos domésticos e comerciais, distritos de demolições, resíduos clínicos, eletrônicos, industriais, resíduos altamente tóxicos e radioativos. A criação deixada por Deus aos cuidados da humanidade vem sendo deformada, a ponto em que muitos lugares do planeta os idosos recordam com saudade as paisagens de outrora, que agora vêm submersa de lixo. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Senhor, a nossa humanidade pecadora está crucificando a criação. Imbuídos de uma cultura do descarte, estamos transformando tudo em lixo e nesse processo arruinando a obra de vossas mãos. Outrora, nosso pecado crucificou a Jesus Cristo.
Não satisfeito o nosso pecado agora, busca crucificar a beleza do mundo, tentando apagar os sinais do divino Criador. Ferida por nossa humanidade, a criação geme em dores de parto. Atraí-nos a vós, Senhor, e restaurai a nossa natureza corrompida. Amém. Pai nosso que estás E uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Com sua morte, Jesus buscou abrir-nos o caminho para uma vida nova, mas, ainda hoje, o nosso coração parece estar fechado à novidade de Cristo. Ao invés de sementes do Evangelho que geram vida, a humanidade tem plantado sementes de violência e de autodestruição. Quantas vidas perdidas por causa de guerras políticas e territoriais? Quantos bombardeios, balas perdidas? Quantas mortes provocadas por desastres ambientais ocasionados pela ambição humana? Quanta miséria produzida por uma cultura e uma economia que menosprezam a vida dos mais fracos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós. Santíssimo Redentor, parece que nos deixamos ser vencidos pela insensibilidade, pela apatia e pela indiferença. Falta-nos caridade, falta-nos amor, falta-nos fé. O nosso coração de carne, com capacidade de amar e de sentir compaixão, foi substituído por um coração de pedra, duro, onde somente o pecado parece ter vez. Perdoai-nos, Senhor, e dai-nos a capacidade de amar e enxergar o sofrimento dos nossos irmãos mais necessitados, de consolá-los em suas dores e de rezar pelas almas daqueles que provaram o amargor da morte, vitimados por nossa mesquinhez. Amém. Pai, terceira estação. Jesus é descido da cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança. Ao logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho de seu testemunho verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade.
para que vós também acrediteis. Depois disse: José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas, às escondidas, por medo de judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu, então José veio tirar o corpo de Jesus. A destruição dos biomas acarreta a destruição da biodiversidade. Em consequência, a humanidade provoca a perda de espécies que poderiam construir o futuro, recurso extremamente importante, não só para a alimentação, mas também para a cura de doenças de vários serviços. Todo avanço e violência contra a criação é um abuso contra Deus, muito mais do que pensar na exploração desses recursos. É preciso fazer crescer a consciência de que a criação é um hino de louvor ao Criador, mas milhares de espécies já não darão glória a um Deus com a sua existência, muito mais do que a extinção de plantas e animais e a própria morte que o homem tem cultivado ao seu intenso exterminador. Deus Santo, Deus Sorte, Deus imortal, tem piedade de nós. Deus Santo, Deus Sorte, Deus imortal, tem piedade de nós. Em Jesus, Redentor dos homens, foi revelada de uma nova maneira aquela verdade fundamental a respeito da criação que o livro do Gênesis atesta quando repete mais de uma vez: Deus viu que as coisas eram boas. Na morte do Cristo, o mundo e a humanidade, antes derrotados pelo pecado, experimentam o sabor de uma nova criação. Em sua cruz, Cristo faz novas todas as coisas. Rezemos pela humanidade pecadora, para que tenha um novo encontro com o homem Cristo, que foi dado por Deus ao mundo para restituir a harmonia da criação. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remestes o mundo. Então, tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Aqueles que detêm o poder sobre a economia em todo o mundo buscam sempre justificar a necessidade da manutenção do modelo econômico atual. Nele, predominam especulação e uma busca de receitas financeiras que tendem a ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente. No entanto, em um mundo caminhando para o colapso, mais do que nunca é preciso corrigir os modelos de crescimento incapazes de garantir o respeito pelo meio ambiente, o acolhimento da vida, o cuidado da família e a equidade social, a dignidade dos trabalhadores e os direitos das gerações futuras. Deus Santo, Deus só nós, Deus Santo, Deus só
dignidade humana vem sendo sepultada por uma economia que corrói, desfigura, fere e mata. Ajudai-nos a estudar e pôr em prática uma economia diferente, que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 15ª estação. Jesus ressuscitou. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao raiar do sol, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram ao túmulo. Ao entrar no túmulo, viram um jovem sentado do lado direito, vestido com uma túnica branca, e ficaram muito assustados. Ele, porém, lhes disse-lhes: não vos assusteis. Buscais Jesus, o Nazareno, o crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, porém, dizer a seus discípulos e a Pedro: ele vai à vossa frente para a Galiléia, lá o vereis. O Evangelho vivido com coerência e animado por uma espiritualidade fecunda transforma o mundo de pensar e de agir, pois atua no nosso interior como uma força motivadora que impele, motiva e encoraja e dá sentido à ação pessoal e do próprio pessoal e comunitária. Uma espiritualidade fértil e profunda não está desligada do próprio corpo, nem da natureza ou das realidades deste mundo, mas vive com elas e nelas em comunhão com tudo o que nos rodeia. Enquanto cristãos, somos chamados a nos preocupar com o meio ambiente e ser coerentes com a maneira com a qual nos relacionamos com a criação, reconhecendo e nos arrependendo dos próprios erros, pecados, vícios ou negligências. A exemplo de São Francisco de Assis, busquemos uma conversão integral e ecológica, mantendo uma relação sadia com a criação e fiel à vocação de guardiões da obra de Deus. Deus imortal, tem piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós. Senhor da vida, com a vossa morte e ressurreição recriastes o universo, dando-lhe novo vigor e novo espírito. Transformai também o nosso coração e ajudai-nos a alcançar uma verdadeira conversão ecológica e integral, arrependendo-nos das nossas ofensas e más ações contra a criação, dom de Deus, para que possamos viver em perfeita harmonia, numa comunhão universal com as criaturas, para com elas elevarmos a vós um perfeito hino de louvor. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.